E aí, seus lindos e maravilhosos, eu sou a Jade Seba, eu sou atriz, blogueira e tenho um canal aqui no YouTube também, onde eu compartilho com os meus seguidores um pouquinho do meu dia a dia, algumas dicas, um pouquinho de tudo, não é mesmo? Eu fui convidada especialmente pela Grama de Gente para falar sobre um assunto muito novo na minha vida, que é maternidade. Na verdade gravidíssima. Estou de 8 meses à espera do Zion. Olha só meu barrigão. Tcharam! Tô com 33, 34 semanas. Ele já é um bebezão. Mas, na verdade, o assunto de hoje, o assunto que eu vim conversar, bater um papo super cabeça, é um assunto polêmico, talvez? Não sei se eu considero polêmico, mas é um assunto bem legal, assim, que é ser mãe jovem. E eu já vou logo começar esse vídeo perguntando pra você que tá aí do outro lado, se você acha que tem idade pra ser mãe. Você acha que tem uma idade certa pra ser mãe? Deixa aí nos comentários, tá? Já vai deixando aí nos comentários. Vou logo emendar uma coisa. É engraçado como isso da idade vai muito de geração pra geração, né? Na geração da minha avó, por exemplo, a gente via que as mulheres, elas eram criadas para procriar. Então, naquela época, as mulheres tinham filho muito novas e muitos filhos. Acho que nem na geração da minha avó, talvez na da minha bisavó. Na da minha avó também, porque meus avós, por exemplo, começaram cedo. A minha avó, por parte de pai, teve meu pai com acho que 17, 18 anos. Casou muito cedo também. A minha avó, por parte de mãe, já não teve tão cedo. Mas a gente via que naquela época, você não era considerada precoce você ter um filho, tipo, aos 18 anos, por exemplo. Já na época da minha mãe, a minha mãe teve filho com 20 anos, 20 pra 21. E nasceu euzinha. E a minha mãe, por ela ter tido filho com essa idade numa outra geração, ela era considerada precoce. A idade média, assim, das mulheres terem filhos na geração da minha mãe era uns 25 anos, 26, que é a minha idade atual. Já hoje, na nossa geração, no momento em que a gente vive, no século 21, a gente vê que 25, 26 anos para uma mulher, às vezes é até considerado precoce ela ter um filho nessa idade. Perguntam, ai, você tá grávida, mas você é super jovem. E hoje na realidade que a gente vive, 25, 26 anos é uma idade jovem pra gente ter filho, né? Por quê? As mulheres, elas querem conquistar o que é delas, elas querem conquistar o espaço delas. Então a gente vê que muitas mulheres hoje em dia optam por ter filhos aos 30, 35 anos, que é quando elas já estão com uma vida um pouco mais estabilizada. Elas se consideram mais maduras pra poder procriar, pra poder cuidar de uma nova vida. Mas agora vamos entrar na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês e também vou dar um pouquinho a minha. Confesso que eu sempre quis ser mãe jovem e por ter essa referência da minha mãe, eu considerava que o ser mãe jovem era de 20 a 22 anos, mais ou menos, né? Era a idade que, quando eu era mais nova, eu planejava começar a ter meus filhos, porque eu pretendo mais de... Mas o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar. Hoje em dia eu trabalho com internet, então eu comecei a pilhar e viajar muito e fazer muita coisa. E eu fui deixando um pouco pra depois, né? Essa questão de realmente planejar e querer engravidar. Minha opinião, vou dar um resumão aqui, não existe idade pra você engravidar. Acho que a mulher, ela já nasce preparada pra ser mãe, né? O mais importante de tudo é você ter maturidade pra encarar as mudanças que vão acontecer na sua vida com o nascimento de uma criança. Hoje em dia, as mulheres, elas estão deixando um pouco mais pra frente esse planejamento, né, de ter filho. Mas pra mim o mais importante é a mãe, a partir do momento em que ela descobre que ela tá com uma vida sendo gerada dentro dela, ela tá disponível, ela ter disponibilidade. Eu não quero dizer disponibilidade em questão de tempo, em questão de tá lá focada só na maternidade. Disponibilidade no sentido de se dispor a cuidar de uma vida. Mais importante na hora que a gente descobre
é a gente saber que a gente vai ter uma vida pra ensinar, pra dar toda uma assistência, pra passar os nossos princípios, aquela educação toda que é formada desde o primeiro chorinho, a gente já tá formando uma criança para um futuro. Na minha opinião, não existe idade. Ser mãe jovem é maravilhoso, principalmente pelo fato de você ter uma diferença pouca, assim, de idade pro seu filho, né? Então, meus pais, por exemplo, como eu falei, eles me tiveram com 20, 21 anos, então são 20 anos de diferença. É muito boa essa relação que eu tenho com a minha mãe, porque é uma geração próxima uma da outra, né? Então, a minha mãe, hoje em dia, trabalha comigo. A minha mãe fala a mesma língua que eu. Então, eu sabia que eu queria ter mais ou menos nessa faixa de idade. Me considero, sim, uma mãe jovem, porque eu tenho muito ainda que aprender. Eu sei que eu vou amadurecer muito com o nascimento do Zion, meu baby Zion, que tá a caminho. E isso, queria saber a opinião de vocês, se vocês já são mães, quando vocês engravidaram, se vocês estão gravidinhas, qual é a idade de vocês. Me contem um pouco, a minha ideia é realmente trocar essa ideia assim com vocês, né? Trocar informações, trocar experiências. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal da Grama de Gente. Ainda vão vir alguns mais pra vocês. Pode deixar aqui nos comentários também o que você tá afim de compartilhar, de fazer essa troca. Se você não me conhece, acabou de me conhecer, aproveita pra seguir as minhas redes sociais também, já de seba. Eu vou adorar trocar essa ideia com vocês, aprender com vocês, porque eu sou mamãe de primeira viagem, então tenho certeza que vocês, mamães que já são assim, ó, muito boa no assunto, vão ter muito o que compartilhar comigo e o que me ensinar, tá bom? Um beijo, obrigada, Grama de Gente, e até a próxima. Aproveita pra ver os outros vídeos aí, porque tem muito vídeo legal falando sobre maternidade. Um beijo, fui!